como funciona a arrecadação e a distribuição de royalties de direitos autorais das músicas e vídeos nas plataformas de streaming? Qual o motivo do descontentamento dos músicos ao ponto da retirada de conteúdo? O sistema de gestão coletiva de direitos autorais é suficiente para garantia efetiva aos autores e aos titulares virem a receber pela sua reprodução das obras, das músicas nas plataformas de streaming? Eu sou o professor Marcos Wachowicz e vamos tratar destas questões agora. Em fevereiro de 2022, uma das maiores plataformas de streaming de música na internet, o Spotify, divulgou que ao final do último ano contava com cerca de 406 milhões de usuários ativos. Vejam essas notícias que circulam na internet. São valores e percentuais expressivos, demonstrando a força e a pungência da plataforma Spotify. Cerca de 180 milhões compõe o grupo de assinantes premium da plataforma. Contudo, apesar do alto alcance deste tipo de serviço, houve uma movimentação de diversos artistas para a retirada de suas obras do catálogo de plataformas do streaming. O caso mais famoso talvez seja o da cantora Taylor Swift, que em 2014 retirou todas as suas músicas do catálogo do Spotify, retornando somente em 2017. Ora, se há milhares de usuários destes serviços, qual seria a razão pelo descontentamento dos artistas? A resposta se encontra na distribuição dos royalties por cada reprodução das faixas musicais. De acordo com a revista Forbes, o Spotify paga cerca de 33 milésimos de dólar a 54 milésimos de dólar por cada reprodução. Isso significa que são necessários 250 plays e streams para que o artista receba $1. Vamos compreender melhor esta disparidade de valores. Para isso, é necessário analisar a forma como é realizada a distribuição dos royalties. O sistema de gestão coletiva de direitos autorais é responsável por garantir que os autores e titulares de direitos recebam pela reprodução de suas obras quando executadas em locais de frequência coletiva, tais como os bares, restaurantes, cinemas, teatros. Este sistema foi pensado quando as obras e fonogramas passaram a ser facilmente transmitidos por meios tecnológicos, vale dizer, do gramofone até a internet. Com a gravação da música, passou a ser difundida e reproduzida em larga escala, em especial via radiodifusão, os autores e titulares de direitos observaram a necessidade de encontrar uma forma de manter o controle e como as suas obras estavam sendo reproduzidas. Os artistas e demais titulares passaram a se reunir em associações de gestão coletiva de direitos autorais. Isto desde o início do século XX. Tais entidades de gestão servem como espécies de mandatárias dos seus associados, sendo responsáveis por cobrar e fiscalizar os usuários de música e depois distribuir os valores arrecadados entre os associados. Vejam bem, no Brasil, a gestão coletiva de direitos autorais se encontra regulada pela Lei de Direito Autoral em seus artigos 97 a 100. Ressalte-se que esta configuração da lei ocorreu em 2013, com a Lei 12.853 de 2013, que dispôs de maneira mais específica e detalhada acerca do sistema de gestão coletiva de direitos autorais no Brasil. Importante destacar que o país possui uma especificidade única no mundo. Para além das tradicionais associações de direitos de gestão coletiva, 7, ao total, ainda há o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. O ECAD é composto pelas associações de gestão coletiva, sendo responsável por unificar a arrecadação dos direitos autorais advindos da execução pública das obras e fonogramas.
Deste modo, o ECAD arrecada os valores repassando para as associações de gestão coletiva, que, por sua vez, repassam aos seus associados, aos músicos, aos intérpretes, aos cantores, aos titulares de direitos autorais. A Lei de Direito Autoral dispõe que a cobrança deve ser proporcional à utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de sua atividade e as particularidades de cada segmento, tudo conforme o artigo 98, parágrafo 4º da Lei de Direitos Autorais. Para além da Lei de Direitos Autorais, o ECAD ainda possui regulamentos de arrecadação e distribuição, estabelecidos em Assembleia Geral do Escritório. O regulamento de arrecadação detalha os critérios para a utilização e fixação das licenças, tais como grau de utilização, tipo de usuário, grau socioeconômico da região que foi realizada a execução pública, bem como a natureza das emissoras de rádio, entre outros. O regulamento de distribuição, por sua vez, estabelece os critérios utilizados para a distribuição dos valores arrecadados. Para isso, o ECAD separa os diferentes usos nas chamadas rúbricas. No caso do streaming, o serviço possui uma rúbrica própria dentro dos chamados serviços digitais. O regulamento de distribuição estabelece ainda que a distribuição das rúbricas de streaming de música e audiovisual será realizada de forma direta, com base na programação encaminhada por cada usuário responsável, por meio de arquivo eletrônico, e contemplará os titulares de direitos de autor e conexo, conforme contrato estabelecido com a plataforma, e ainda a identificação das execuções musicais será realizada por um processo de identificação automática. A distribuição ocorrerá trimestralmente e será composta pelo montante arrecadado de cada usuário, que será agrupado em 2 rúbricas no máximo, considerando plano gratuito e plano pago, e rateado pelas execuções musicais relativas às competências liquidadas, aplicando-se a linha de corte de R$1. Importante ressaltar que esta distribuição está condicionada ao cadastro das obras e dos fonogramas. Apesar das disposições legislativas e do próprio ECAD, muito se discute acerca da maneira que se arrecada e se distribui os direitos autorais advindos da execução pública. Um bom exemplo é o julgado da Rádio Oi e do ECAD. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, considerou o streaming como uma forma de execução pública, o que seria um novo fato gerador à cobrança pelo ECAD. Conforme o julgado do recurso especial, o que caracteriza a execução pública de uma obra musical pela internet é a sua disponibilização decorrente da transmissão em si considerada, tendo em vista o potencial alcance de um número indeterminado de pessoas. Esta decisão é muito criticada pela doutrina, como observamos nesse artigo de Pedro Marcos Nunes Barbosa. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, ao estender o conceito de local de frequência coletiva ao ambiente digital, diverge da própria Lei de Direito Autoral. A Lei de Direito Autoral é clara e taxativa, como se percebe da própria leitura do seu artigo 68, parágrafo 3º, ao definir locais de frequência coletiva. No caso do streaming, deve-se somar à já complexa equação outros intermediários, tais como as distribuidoras digitais, os agregadores e as próprias plataformas. Isto sem contar os valores devidos aos acordos com gravadoras, editoras e as taxas referentes às associações de gestão coletiva e o ECAD, que são aproximadamente 15%. Deste modo, compreendendo o funcionamento desse sistema, não causa tanta estranheza o descontentamento dos artistas com os ganhos advindos das plataformas de streaming. Apesar do alcance deste tipo de serviço, é necessário um trabalho colossal de marketing e publicidade para as receitas compensarem a disponibilização do catálogo ao público. Para conhecer melhor estes e outros conteúdos de direitos autorais no ambiente digital,
se inscreva em nosso canal.